Olá pessoal, Hiramoto falando. Antes de começar este vídeo, tem um aviso que eu preciso dar. Quem não viu o capítulo anterior, o card está aqui em cima para acessarem. E outra coisa, pelo fato da imagem original não ser de propriedade minha e sim de outra pessoa, eu substituí por este desenho representando a própria história, para assim poder publicar livremente sem problemas. Se inscrevam, deixem o like, deixem um comentário e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Tendo dito isso, bora pro vídeo! Sidney Sheldon, O Ditador, capítulo 8. Ed já começara a ficar acostumado com o papel que estava representando. Como qualquer bom ator, ele absorvera por completo o seu personagem. Em sua mente era de fato o Coronel Bolívar, sem sequer pensar a respeito. Andava e falava como o próprio ditador. O Capitão Torres não podia deixar de admirar a eficiência com que ele representava o papel. O único problema era que Ed tentava realmente governar o país. É por isso que ele tem que morrer, pensou. Ed iniciou a peça que o tornaria famoso. A peça sobre um ator contratado para se passar por um ditador. Todas as manhãs, ao acordar, ele passava 2 horas na máquina de escrever. O que está fazendo? Indagou o Capitão Torres. Nada demais, respondeu Ed. Estou apenas escrevendo uma história. Ele não ousava contar a verdade ao capitão. Sabe por quanto tempo mais vão precisar de mim? Perguntou ele um dia. Seu trabalho vai acabar em breve. O coronel de verdade está se recuperando muito bem, e assim que receber alta do hospital, nós o traremos para cá. Você poderá então voltar para casa. E sua nova casa será em Novo Jardim, pensou o capitão. Ajudará nossas flores a se tornarem mais viçosas. Ed decidira voltar para casa nos próximos 10 dias, antes do bebê nascer. Mas não disse isso ao capitão. Mesmo que o coronel Bolívar não volte a tempo, pensou ele, irei embora de qualquer maneira. Não podem me impedir. Afinal, este é um país livre, ou não é? Ed telefonou para Mary. Ela ficou muito contente em ouvir sua voz. Como se sente? Perguntou Ed. Estou horrível de tão grande, querido. O bebê não para de chutar. Quer sair logo? O que disse o médico? Você está bem? Estou sim. Apenas sinto saudade de você. Vai voltar a tempo? Nada no mundo poderia me impedir, assegurou Ed. Por falar nisso, estou lhe mandando $10.000. O quê? A voz de Mary era impregnada de espanto. Onde conseguiu $10.000? Gostaram tanto de minha atuação que me deram um adiantamento. Oh, querido, isso é maravilhoso. Ed não teve coragem de falar que ainda lhe restavam $90.000.
Explicaria tudo quando voltasse para casa. Poderei pagar a conta do médico e também da mercearia. Oh, Ed, eu me sinto tão orgulhoso de você. Cuide-se bem, Mary. Estarei aí dentro de 10 dias. Adeus, querida. Adeus, Ed. Sou o homem mais afortunado do mundo, pensou Ed. Tenho uma mulher maravilhosa e vamos ter nosso primeiro filho. Nada pode dar errado. Ele contemplou um enorme retrato do Coronel Bolívar de verdade. Os olhos do coronel pareciam fitá-lo com uma intensa raiva. É claro que não passa da minha imaginação, pensou Ed. Havia touradas em Amador, todos os domingos. Os sul-americanos adoravam touradas e os toureiros eram seus heróis. Quando Ed trabalhava em sua peça, no gabinete do coronel, o capitão Torres entrou e anunciou: Temos um problema. Ed levantou os olhos. Que problema? Há um costume aqui. Temos touradas todos os domingos. Servem para manter o povo feliz. O Coronel Bolívar é um dos nossos grandes toureiros. E em cada quarto domingo, ele enfrenta o touro maior e mais forte. E este é o quarto domingo. Já entendi. Ele não está aqui para enfrentar o touro. Isso mesmo. E não há como explicar a situação. Ora, não é tão terrível assim. Basta dizer ao povo que ele não pode comparecer. Não posso fazer isso. O coronel nunca perdeu uma tourada. Todos ficariam desconfiados. E o que pretende fazer? Você vai entrar no lugar dele. Ed riu. Essa piada foi muito boa. Ele continuou a bater a máquina de escrever. Nunca falei tão sério, insistiu o capitão Torres. Você enlouqueceu? Nunca entrei numa arena antes. Não saberia o que fazer. O touro acabaria comigo. O capitão Torres sacudiu a cabeça. Não, você terá segurança absoluta. Tem um plano. Que plano? O rancho que fornece os touros cria duas espécies diferentes. Há touros mansos e outros muito ferozes. O coronel sempre lutou com os ferozes. Mas faremos a troca e você enfrentará touros mansos. Manso até que ponto? Indagou Ed, apreensivo. Os meninos treinam para se tornar matadores com esses touros. Não terá com que se preocupar. Eu não deixaria arriscar a vida. Isso é verdade, porque ele precisa de mim, pensou Ed. Ele tomou uma decisão. Muito bem, eu farei isso. Lutarei com os touros. Daria uma boa cena em sua peça. A arena de touros de Amador era imensa, recebendo aos domingos dezenas e milhares de pessoas que iam assistir o espetáculo para esquecer seus problemas. Os toureiros vestiam lindos trajes prateados e a multidão os aclamava. Acompanhando esses bravos homens que arriscavam a vida no combate com os touros. Os touros saíam do cercado, um de cada vez, e atacavam o toureiro à espera, com extrema habilidade.
O toureiro provocava o touro até deixá-lo exausto. E ao final o matava. A multidão delirava. Havia muita tensão naquele dia, porque todos sabiam que o coronel Bolívar iria lutar. Era uma multidão maior que o habitual, porque a maioria vinha para torcer que o touro matasse o coronel. Afinal, ele era o homem mais odiado de Amador. A caminho da arena, Ed disse ao capitão: "Estou um pouco nervoso. Tem certeza de que nada pode sair errado?" "Absolutamente nada. Fique tranquilo. Já acertei para que o touro menor e mais manso fosse designado para enfrentar você. Já viu touradas, não é mesmo? Só em filmes. Então sabe o que fazer. Vão lhe dar uma espada e uma capa vermelha. E terá de acenar a capa para o touro. Quando ele o atacar, terá que desviar para o lado. Pequeno como é, mesmo que consiga atingi-lo, não causará nenhum ferimento. Já fui dançarino e por isso tenho muita agilidade nos pés." "Ótimo!" Chegaram à enorme arena, no cercado dos touros. Juan conversava com alguns homens. Ele se sentia transtornado por ter fracassado em suas duas tentativas de assassinar o coronel. A primeira com um rifle, a segunda com uma bomba, e dessa vez estava determinado a não falhar. "Já ouviram a notícia?" indagou Juan. "O capitão Torres telefonou para cá. O coronel Bolívar vai enfrentar um touro hoje, mas por algum motivo que eu não posso entender, o capitão providenciou para que ele combatesse o menor touro e o mais manso dessa vez." "É mesmo estranho", concordou um dos homens. "O coronel sempre lutou com o maior e mais feroz." "Pois é o que vai acontecer hoje", declarou Juan. "Troquei os touros. Ele vai lutar contra o El Negro." O homem regalou os olhos. "El Negro?" "Mas ele já matou 5 homens." "Sei disso, e hoje completará meia dúzia." O capitão Torres levou o Ed para o vestiário em que os toureiros se aprontavam para a luta. Havia um lindo traje prateado pendurado no armário que pertencia ao coronel. Ed vestiu e contemplou no espelho. "Pareço mesmo com o toureiro", pensou ele. "Isso vai ser divertido." "Lembre-se de que vai enfrentar um touro manso", disse o capitão Torres, "e até chamado de vaquinha, mas precisa dar a impressão de que vai lutar pra valer. Não deixe o touro dormir na arena. Mantenha-o acordado. Trate de cutucá-lo se for necessário. Não se preocupe, farei com que pareça uma luta de verdade." Ouviram nesse momento o apresentador anunciar pelo alto-falante: "Senhoras e senhores, é com um enorme prazer que lhes apresento nosso amado líder, nosso
Benevolente ditador, Coronel Ramon Bolívar. Houve silêncio da multidão. Ninguém aplaudiu. Ed ficou perplexo e comentou: a multidão está quieta. O capitão Torres apressou em explicar: isso acontece porque todos têm tanto respeito pelo senhor que se sentem intimidados com sua bravura. Ah, saia para a arena agora. Faça com que pareça uma luta emocionante. Deixe comigo. Ed saiu para a arena. Havia milhares de pessoas sentadas na arquibancada, esperando pelo início do espetáculo e torcendo para que seu desprezado ditador morresse. No cercado em que eram mantidos os touros, o Juan se encarregava de trocar o touro pequeno pelo touro grande, sem perceber nada. Pelo El Negro, que reagiu violentamente, arremetendo contra os homens ao redor. Todos tomaram cuidado de permanecer à distância de seus chifres afiados e patas letais. Mas conseguiram finalmente pô-lo no lugar. Abram o cercado, ordenou Juan. O portão foi levantado e El Negro saiu em disparada para a arena. Parou por um momento, correndo os olhos pela multidão. Ele é maior do que eu imaginava, pensou Ed, levantando a capa vermelha. Muito bem, menino, vamos dar a impressão de que se trata de uma luta de verdade. O touro divisou a capa vermelha, correu pela arena como um trem expresso, seguindo direto para Ed. Assim está ótimo, pensou Ed. Temos de fazer com que pareça um combate autêntico. Quando o touro chegou perto, Ed deu um passo gracioso para o lado e o El Negro passou por ele. Numa carreira desabalada. Ele parece mesmo feroz, pensou Ed. Pela aparência, ninguém saberia que é um touro manso. Em seu camarote, o capitão Torres ficou horrorizado. Não podia acreditar no que via. Alguém soltara El Negro, o touro assassino, na arena. Ed será morto e todos estaremos perdidos, pensou o capitão. Ele observou o touro investir de novo contra Ed. E Ed estava gostando da luta. Recordou os antigos passos de dança que aprendera quando atuava no musical. E quando o touro chegou perto, deu um passo para o lado e desviou mais uma vez dos chifres. A multidão não pôde deixar de aplaudir, mesmo relutante. Tinha de admirar a bravura do homem na arena. Todos sabiam como El Negro era feroz e quantos homens já matara, e agora seu ditador se encontrava lá embaixo, enfrentando a morte. Ed estava se divertindo como nunca. Ed desviava das arremetidas do touro com seus passos de dança e não parava de provocá-lo. Venha, vaquinha, pode atacar, não tenha medo de mim. O touro acabou tão exausto que finalmente parou, a respiração ofegante. Frustrado porque não conseguia atingir aquele estranho que sempre se desviava com seus ataques.
Era tempo de matar o touro, mas Ed não tinha a menor intenção de fazer isso. Levantou a espada e os olhos para a multidão, que bradou: Deixe o touro viver! E Ed acenou com a cabeça, feliz por tal decisão. Com as aclamações ressoando em seus ouvidos, Ed voltou para o vestiário. Nunca imaginei que fosse tão fácil torear, pensou ele. O Capitão Torres o esperava no vestiário, muito pálido, e Ed comentou: Foi divertido. Posso torear de novo no próximo domingo. O capitão respirou fundo. Ed, escute com atenção. Alguém trocou os touros. Você acaba de enfrentar o touro mais perigoso que temos em Amador. Ed desmaiou. Juan e seu grupo de rebeldes se reuniram para discutir outros meios de matar o coronel. Parece que o homem tem corpo fechado, disse Juan. Por 2 vezes tive a oportunidade de matá-lo e fracassei. Há algum encantamento nele. Não há encantamento nenhum, protestou um dos homens. Ele é mortal como todos nós. Pode ser morto. Ele tem de ser morto. Nosso povo passa fome. Esperem um pouco, interveio alguém. Veja o que ele tem feito ultimamente. Baixou os impostos, ajudou os órfãos, entregou suas casas aos desabrigados. Parece ter mudado. É algum truque, insistiu Juan. Um homem como o coronel nunca muda. Há um velho ditado: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso descreve o homem à perfeição. Ele é impiedoso. Lembre-se de todas as pessoas que matou só porque discordaram de todas as famílias que destruiu. Juan fez uma pausa, sacudiu a cabeça. Um homem assim não muda nunca. Ele tem que ser morto de qualquer maneira. Estou disposto a sacrificar minha vida por isso. Eu também, acrescentou um dos homens. Eu também, acrescentou outro homem. E eu também. E eu também. Todos estavam de acordo. O coronel Bolívar tinha de ser morto. A questão era como. Ele tem soldados para protegê-lo, ressaltou Juan. Precisamos encontrar uma maneira de passar por ele. Não será fácil, disse o outro homem. Ele paga muito bem a seus soldados e por isso estão do seu lado. Houve muita discussão, mas ninguém sabia o que fazer. Só tinha certeza de que era absolutamente vital que aquele homem fosse morto. Ele está destruindo o nosso país, arrematou Juan. Não podemos tolerar que isso continue por mais tempo. Na manhã seguinte, Ed pegou $10.000 de dinheiro que recebera e foi à agência do correio. Os funcionários se surpreenderam com a presença ali do coronel Bolívar em pessoa. Ele nunca entra na agência antes. Quero mandar algum dinheiro para uma pessoa, explicou Ed. Pois não, senhor. Todos os funcionários tiraram o dinheiro que tinham dos bolsos e começaram a lhe dar. Ed ficou espantado. Não estou falando do dinheiro de vocês. Ele mostrou seus $10.000. Aqui está o dinheiro que quero mandar.
Oh, desculpe, senhor, balbuciou um dos funcionários. Não tínhamos entendido direito. Ed escreve o nome e o endereço de Mary no envelope. O dinheiro vai para a cidade de Nova York. Não sei se o correio é muito rápido aqui. Todos ficaram surpresos. Mas o correio é seu, coronel. Ed apressou-se em corrigir. Sei disso, o que eu quis dizer é que não sei se está muito rápido hoje. Ele entregou um envelope a um funcionário por trás do balcão. Quantos dias levará para que a carta chegue a Nova York? Estará lá pela manhã, coronel. Foi a vez de Ed se surpreender. Pela manhã? Isso mesmo, senhor. Despacharemos para Nova York em seu avião particular. Em meu avião. Ed ficou maravilhado com a ideia. O avião do Coronel Bolívar voaria até Nova York, só para entregar o dinheiro a Mary. Isso que é vida, pensou ele. Seu piloto entregará a carta pessoalmente, acrescentou o funcionário. Ótimo, muito obrigado. O prazer foi nosso, coronel. Agradecemos por nos honrar com sua presença. Ora, não foi nada. Isso dá um novo sentido à expressão via aérea, pensou Ed. Não será fácil retornar à minha vida antiga. Gostei de dirigir um país. É uma pena que não tenha nascido rei ou algo parecido. Ao voltar ao palácio, Ed encontrou o Capitão Torres esperando por ele. Onde esteve, Ed? Te procurei por toda parte. Tive de sair e resolver um assunto. E o que era? Indagou o capitão desconfiado. Foi despachar uma carta. Capitão Torres ficou furioso. O coronel Bolívar nunca despacha pessoalmente suas cartas. Há pessoas que fazem isso por ele. De qualquer maneira, eu precisava respirar um pouco de ar fresco. Não aproveitou sua saída para decretar novas leis, não é? Claro que não, respondeu Ed. No futuro, não deixará o palácio sem falar antes comigo. Sua vida corre perigo. Como assim? Capitão Torres hesitou. Há algumas pessoas em Amador, uns fanáticos, devem compreender que querem matar você por se parecer com o nosso ditador. Não são muitas, apenas um punhado. Se o vissem sozinho lá fora, sua vida estaria em perigo. Daqui por diante, eu lhe peço, tome mais cuidado. Está certo. O que Ed não disse ao capitão foi que na semana seguinte planejara enviar mais $10.000 para Mary. Diria a ela que recebera outro adiantamento sobre seu salário. Além do mais, não gostava que o capitão Torres lhe desse ordens. Naquela noite, Capitão Torres foi conversar com o Real Coronel Bolívar no hospital. Como se sente? Perguntou o capitão. Muito bem. O médico disse que poderei ter alta dentro de poucos dias. É uma grande notícia, coronel.
E quando eu sair daqui, quero que aquele ator seja levado à masmorra. Vamos torturá-lo até morrer. Terei o maior prazer, garantiu o Capitão Torres. Nada disso. Tenciono torturá-lo eu mesmo. Continua no próximo capítulo.